tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos aqui mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Vamos lá? Quero deixar mais um conteúdo que abençoa a sua vida. E desde já eu quero pedir o seu like, seu depoimento, seu compartilhamento, a sua interação com a gente aqui no canal. É uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Você só precisa, esse assunto aqui é para vítima. Você só precisa se desconectar da pessoa narcisista. Eu vou repetir. Você precisa, não é o que você quer. Talvez você nem quer fazer isso. A dor é tanta que a sua mente começa a mentir para você e dizer: é melhor você ficar que vai doer menos. Mas é uma mentira contada para a mente da vítima. Sua mente te sabota. Então eu quero dizer que o que você precisa é se desconectar do narcisista. Você se desconectando dele, nada do que ele venha fazer consegue mais chegar em você, afetar você, humilhar você, diminuir você, atrasar você, tirar você, desfocar você, roubar você, adoecer você, afrontar você, te tratar como se você não fosse ninguém. Quando você se desconecta, você está tirando o poder que o narcisista finge ter sobre você. Estou falando do desligar. Você se desliga daquilo que te faz mal. Você quebra a ponte que o narcisista estica da vida dele até a sua, para fazer com que você pense que tudo que você está vivendo e doendo em você é porque tem mais força do que a pessoa que você é. E eu estou aqui para te lembrar. A dor que o narcisista te provoca não define quem você é, não resume a tua história. Ela pode até te atrapalhar, mas ela não vai definir o seu ponto de chegada em lugar nenhum. Então, quando eu digo desligar, é como se você estivesse dando a oportunidade de você se reencontrar com você novamente, ou encontrar com algo novo na sua frente. Você está deixando para trás aquilo que não te levou para frente. E o narcisista, ele tem muita dificuldade de aceitar que a vítima se soltou dos abusos dele. Por que quando você está saindo, se desconectando, tentando se curar, ele puxa você e busca você de volta para os abusos? Porque ele tem dificuldade de aceitar que a vítima se soltou dele. Isso diminui o falso eu que ele criou para ser visto como alguém superior. Então a vítima precisa ver o que é que está atrás dessas sombras que o narcisista apresenta para ela. Ela não precisa só enxergar o narcisista, mas enxergar o que está atrás do narcisista e que está sendo emanado na direção dela para destruí-la sutilmente. Entendeu? E quando você decide fazer algo de melhor para você, por você, você está aderindo em você um silêncio que vai te conduzir à sua própria cura. Eu não estou dizendo que você deve imitar o narcisista, não. O silêncio do empata é 1000 vezes mais remédio do que o silêncio que o narcisista oferece. O silêncio que ele sabe dar é amortecedor de alegria. É um silêncio para tentar fazer com que você busque uma resposta onde nunca teve nenhuma resposta. Mas o silêncio que a vítima pode dar é um silêncio que leva à clareza, ao discernimento e à cura dela. Isso mesmo. Eu estou falando do seu silêncio. Para de dar voz para as pessoas que nunca aprenderam a te honrar.
pessoas que nunca aprenderam a te servir, pessoas que nunca aprenderam a te valorizar, pessoas que nunca aprenderam a ver o seu valor como você é. E por que só você teria que entregar o seu melhor quando na verdade o outro nem quer receber o que você está dando? Então entenda uma coisa, isso mesmo, seu silêncio, mas é um silêncio saudável. É um silêncio para você conversar com você mesmo. O narcisista sabe, ele sabe jogar com os outros. Ou seja, ele precisa jogar com os outros, jogar nos outros aquilo que ele repele nele. Já disse isso outras vezes para vocês aqui no vídeo. Então veja bem, narcisista esconde das vítimas o medo que o aterroriza dia e noite. Ele não quer que nenhuma vítima o descubra e leia nele o medo que ele vive nele. Porque ele precisa ser visto como alguém muito corajoso, que não tem medo de nada, que enfrenta tudo e a todos, que está no tupete. Está no tupete, está no gel, minha filha. Entendeu? Ele precisa ser visto assim. Sendo que, na verdade, todo narcisista ele vive com terror por dentro. E que terror é esse? De ser visto realmente como ele é, naquilo que ele faz, como ele existe, o que traz vida para ele, o que traz alegria para ele, o que é combustível para ele. Ele não pode ser visto. Ele esconde isso de todas as vítimas. Porque se a partir do momento que você descobre o que é que dá esse falso poder para ele, você vai tirar. Você não vai entregar mais. Ele espera de você choro, você vai estar alegre. Ele espera ver você com a autoestima derrubada, você vai estar linda, maravilhosa. Ele espera que você viva no isolamento, você está saindo, está muito bem. Ele espera ver a sua vida parada e sem crescimento, você vai estar evoluindo. É isso que eu quero que você entenda. Você vai entregar um resultado diferente do que um narcisista espera. Então veja bem, ele não quer ser visto te manipulando, não. É uma das coisas que, nossa, ele não imagina pensar nisso. Ser descoberto, ser visto como ele te manipula. Porque a partir do momento que você descobre como ele te manipula, ele não tem mais poder de te manipular. Então você precisa se desconectar do narcisista. Porque ele não muda, sabe? E ele não dosa a quantidade de veneno que ele joga. Desde que esses venenos surjam efeito, te derruba. Eu estou falando de algo muito sério. Então, ele não quer te matar de imediatamente. Não, de imediato não. Ele não quer te matar. Ele quer te ver, ele quer ver você se destruindo em vida. Se destruindo por causa de algo que não existe. De algo que a própria mente dele criou. Ele quer ver a vítima se destruindo nela. Pessoas narcisistas, gente, ensaiam como vai ser falado o roteiro, não só na vítima antiga, como na vítima atual, como nas vítimas vindouras. Eles ensaiam todo o roteiro e fazem de tudo para que esse roteiro não dê nada de errado. Narcisista não tem fundação neles, eu vou repetir. Narcisista não tem fundação nenhuma neles. Então você precisa lembrar que cada palavra de humilhação que ele falou, porque ele fala, eles falam, ele falou, que ele te xingou, né? Ele falou no intuito de te diminuir diante dele. Ele precisava fazer com que você se sentisse menor do que ele quando você ouvisse o que saísse da boca dele. Você está entendendo? E isso diz mais sobre o que eles carregam do que sobre a sua pessoa. Quando ele fala a palavra para te humilhar, não é porque ele está querendo te humilhar, te arrebentar, não. Isso está dizendo o que é que ele carrega. Oi, filho. Eles estão dizendo o que eles carregam com eles. Porque, na verdade, o que eles carregam com eles é o que eles vão vomitar para os outros. Se não tem plateia, não tem show. Quero que você entenda isso. Então, você só observa o mico e como os narcisistas jogam, gente.
Eles, de vez em quando, eles se tornam invisíveis para você, para ver você buscando visibilidade daquilo que eles estão escondendo de você, sendo que, na verdade, eles não estão escondendo nada. Eles querem causar na sua mente um alvoroço para você buscar por algo que não está acontecendo. Você está entendendo? E enquanto você busca compreender por algo que aparentemente parece estar oculto, a sua vida vai paralisando, porque a dele também nunca andou. Então, aqui fica um recado para as vítimas. Você não tem que se tornar invisível. Você não. Para quem nunca soube te enxergar. Ele é cego. O narcisista nunca vai saber enxergar qualidade em nada. Seja visível. Seja notória. Para novas oportunidades que a vida te trouxer. Seja clara. Porque de coitado, o narcisista não tem nada. Gente, narcisista não quer que a vítima se cure por dentro. Não, ele não quer. Porque na medida que ela vai se curando por dentro, isso vai ser revelado do lado de fora. Então é por isso que ele precisa manter a vítima no controle dele, no poder dele, no domínio dele, mantendo ela adoecida como ele já a adoeceu. E como que ele faz isso? Como que ele vai te matando por dentro? Angustiada, magoada, se tornando cada vez mais amarga, sem vontade para nada, não vendo qualidade em mais ninguém, porque a vítima começa a julgar o resto do mundo pelo que o narcisista fez com ela, não porque ela quer, mas pelo tamanho da decepção que ela passou. E ele consegue desestabilizar a vítima quando ele joga ela nesse nível, angustiada, amargurada e se sentindo para baixo. A vítima começa a se ver desestabilizada diante do narcisista. Então eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho. Seja focada em você. Você e você. Aí você vai dizer, mas irmã, isso não é egoísmo? Claro que não! Isso é priorizar você, isso é cuidar de você. Não se afete com coisas pequenas. Coisas que vêm de narcisista é pequena demais. Não se afete com coisas negativas. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Ninguém é responsável por feridas que o outro carrega. Não foi você que fez ferida em narcisista. Não foi você que envergonhou o narcisista. Não foi você que faz a vida do narcisista ser uma vida de humilhação. Não é você. Você não tem culpa disso. Mas o narcisista ama ver as vítimas se culpabilizando por aquilo que eles carregam. Por eles serem mal resolvidos neles. Ele quer, né, que essa vítima também se torne alguém com a sua mente bagunçada. Ele é um ser quebrado, gente, quebrado. E se ele é quebrado, é um problema dele, ele que tem que consertar as bagaças dele. Está quebrado nele, não em você. Está envergonhado nele, não em você. A sessão de humilhação está sobre ele, não em você. Tudo que o narcisista faz com você, ele vai dizer, veja bem como é que esse negócio, como é que é o andar da carruagem, da fala do narcisista. Tudo que o narcisista faz com você, ele vai dizer para os outros que foi você que fez com ele. Ah, a narcisista quer você, minha filha. A coisa ruim, a cobra, a peste, a energia ruim é a vítima. Ele não. Ele vai pintar você da pior espécie para as pessoas. É você que fez com ele. Mas ninguém estava na sua pele para sentir o que você sentiu. E que ele não merecia tamanha injustiça. Por isso ele teve que te dar o descarte. Olha para você ver. Claro que ele vai falar isso para as outras pessoas. Os gritos surtados. Não foi os outros que ouviram, foram você. As palavras de humilhações não foram os outros que ouviram, foram você. As coisas que narcisista ama jogar na cara das pessoas, não foi os outros que ouviram, foram você. As traições não foi com os outros, foi com você. As torturas noturnas
tirando todo o teu sono e a tua paz. Não foi com os outros, foi com você. Foi com você e com mais ninguém. Então você é a melhor pessoa para falar sobre tudo que você superou. Não deixe ninguém minimizar a tua dor. Porque ninguém pode falar por você aquilo que foi você que teve que se curar sozinha. Então mantenha o seu olhar calmo, alerta e decidida a recomeçar. Quantas vezes preciso for. Porque eu acho lindo uma pessoa que tenha essa capacidade e que ela usa isso a favor dela, ela recomeça das cinzas. Então Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. A melhor vitória na vida de alguém é quando essa pessoa teve que recomeçar das cinzas, ela se levantou. Você se levantou depois da dor, você se levantou depois da humilhação, você se levantou depois do medo, você se levantou depois de um perigo, depois de uma ameaça. Porque o narcisista gosta de manter a vida das vítimas sobre ameaça. Você se levantou. Se levantou do pó. E depois que uma mulher se levanta do pó, melhor mesmo se fazer correr da frente dela. Ninguém resiste uma mulher que se levanta das cinzas sozinha. Ela entende tudo. Cada degrau que ela passou, cada etapa, sabe? Cada deserto, sabe? Ela se levantou. Então Deus também te dá capacidade para você repreender todos os principados e potestades que gostam de manipular tudo atrás dos bastidores sem ser visto. Porque são as cargas que um narcisista carrega. Estou falando de coisa muito séria para vocês. Sim, você superou tudo. O segredo está em você. E que segredo é esse? Não se abalar com nada. A vítima precisa tirar tudo que facilita o narcisista a controlar ela. Tira tudo do alcance dele. Tudo. Não dê reação, não vai atrás, não liga, não pergunta, não sente a dor que ele está querendo te provocar. Não. Eu sei que não é fácil, falando assim não é fácil, mas não é impossível. Então você precisa ser a pessoa que o narcisista nunca mais poderá ter na vida dele. Você precisa se tornar essa pessoa. Porque quanto mais você se aproxima de você, mais longe você fica do narcisista. E isso eu te garanto, te dou certeza. Ame essa pessoa linda que é você. Abrace essa pessoa linda que é você. Dê oportunidade a essa pessoa que é você e cresça em todas as áreas da sua vida. Quanto mais você se aproxima de você, mais longe você deixa as pessoas que não souberam te valorizar. Se torna uma pessoa inacessível. Esse resultado é maravilhoso. Corta qualquer conexão, como eu disse no início do vídeo, se desconecta e agora se torna alguém inacessível. E siga se reconstruindo, porque o seu amor próprio é muito maior do que a dor que o narcisista quis ver você vivendo nela. Ele nem quis que você passasse por ela. Ele quis ver você vivendo nessa dor. Porque na mente de um narcisista, ele vai assistir a sua descida, a sua queda, a sua destruição, de longe, enquanto ele não vai estar mais na sua vida para estender a mão, sendo que mão narcisista nenhum nunca dá para ninguém. Mas nem sempre isso acontece. Quando ele pensa que pode assistir a sua destruição, você já está de pé. Quanto mais você entender que mais rápido você precisa se levantar, mais rápido você vai fazer alguma coisa por você. Você está entendendo que o seu valor não vem de ninguém. Ele já está em você, ele habita em você. E isso destrói qualquer narcisista sozinho. Não precisa ninguém fazer mais nada quando você se levanta depois de uma pancada de dor e de ingratidão. Então cuide da sua saúde emocional. Deixe ele ver a sua independência. Não tem problema não, cresça. Fique independente. De qualquer coisa
que o narcisista louco tenta te prender. Porque eles na loucura deles, eles amam prender as pessoas nos gatilhos deles. Narcisista esconde o qual vazio eles são. E a forma deles esconderem esse vazio é prendendo você nos gatilhos dele. Então a vítima precisa se sentir plena sem o narcisista. Completa sem o narcisista. Feliz sem o narcisista. Curada sem o narcisista. Se promovendo a si mesma sem a ajuda dele. Curada, amada por todos os dias da sua vida. E é isso que mata o narcisista. É ele saber que ele vai ter que engolir um fim que ele nunca deu. Que ele nunca dá fim. Ele quer manter a pessoa ali naquele lugar, mas ele nunca dá fim nisso. Então é a vítima que se cura e sai, não é ele. Isso mesmo. Então tem que ficar com ele aquilo que é dele. Pisa firme. Você tem a sua inteligência do seu lado. Você sabe dar fim naquilo que nem deveria ter tido começo. Você sabe. Narcisista não sabe dar fim em nada. E essa força é que te devolve você a sua liberdade. Narcisista monstro. Narcisista terrorista psicológico. Você vai dizer, nossa, que palavra forte. Mas é forte mesmo. É para impactar a gente mesmo, para a gente se acordar. Então tudo que gera dependência, que gera doença emocional e que gera vício, por trás de tudo isso tem uma desgraça, gente. E a vítima ela acaba abrindo os olhos para entender a desgraça que o narcisista carrega. E essa desgraça que eles carregam na mente oca dele é o que eles jogam para as pessoas. E quando as pessoas acatam, ele anula a vida da vítima para ele aparecer no lugar dela. Você está me entendendo? Parece que ele está vivendo no lugar que você deveria estar. Ele te tira, né? Você se torna invisível, não só para ele, mas para muitos. Coloca a vítima no isolamento e ele aparece na sociedade no seu lugar. Você está entendendo agora? Narcisista trata as vítimas como nada. Como alguém insignificante, como alguém que ele nunca conheceu, ele não sabe nem quem é. Porque ele precisa estar no seu lugar. E do nada, essa mesma pessoa que ele humilhou, que ele jogou para baixo, que ele tentou esconder de uma vida de verdade, que ele tenta colocar no isolamento, jogando um monte de bagaceira dele para a vida dessas pessoas, fazendo com que elas se sintam culpadas por ele ser narcisista. Essa mesma pessoa levanta e esmaga a cabeça dele sozinha. Ela se levanta da cinza, sem dizer uma palavra. E essa pessoa é você. Então entenda o que você merece. Você não é mais carta no tabuleiro de ninguém. Chega! Porque o narcisista ele pensa que a vítima é se mantendo manipulada por ele, né? De tempo em tempo ele vai renovando a manipulação. Essa vítima vai viver eternamente enxergando somente ele. É essa a intenção dele. E é que ele cai do cavalo, porque enquanto ele manipulava, você estava vendo as manipulações, você só não falava. Então é o que eu digo para vocês, quem dá o final não é o narcisista, é a vítima. E quem dá o final que o narcisista merece é a vítima. O que o narcisista merece, quem dá é você. Não é ele que está dando para você, você que vai dar para ele. Então o narcisista, quando ele te ataca, ele também te lê. Ele olha para ver se você está nervosa, se você está com medo, se você está cedendo, se você vai se entregar mais uma vez, se você vai ter mais uma dose de medo, se você vai ficar um pouco mais nervosa. Agora, você acalma. Você calma. Por quê? Porque quanto mais calma você estiver, é como se você tivesse como uma dinamite silenciosa, uma bomba, que do nada ela pode explodir e levar o narcisista para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é o lugar dele. Você calma, calado e em silêncio, você se torna uma dinamite para o narcisista. Como se você dissesse
que você sabe do seu lugar, você sabe o seu valor, mas que você não quer entrar em briga, em detalhe, que deixa você com você, que você não tem nada para falar. Porque o intuito do narcisista é ver você cedendo. Você tem que ceder aos caprichos dele. Como se você tivesse a obrigação de ter que falar sim para tudo. Para tudo na vida dele. E você falando sim para tudo na vida dele, você vai estar falando não para a sua vida. Só que a vítima escolhe dizer não para ele e falar sim para a vida dela. Os narcisistas, eles fingem estar bem para te convencer que ele estava certo ao te deixar, ao descartar e ao ir embora. Ele quer convencer a vítima de que ele estava certo. Só que é tudo mentira. O narcisista nunca teve certo. Em nada. Não deixe que o narcisista consiga te ler. Isso aqui é muito importante, eu quero lembrar você. Ele não sabendo fazer a leitura de como você está se sentindo através dos gatilhos dele, ele não consegue te controlar. Não tenha medo da voz alterada do narcisista, quando ele quer desestabilizar você. Ele não conversa, ele grita. E por que grita? Porque não tem nada bom para dizer. Narcisista ama fazer as vítimas sentir medo dele. Isso, controlada por ele. Porque você com medo, você não vai raciocinar rápido. Agora que você já sabe, mantenha-se equilibrada e calma. E uma coisa eu quero dizer para todos vocês. Se os meus vídeos te ajudam, te abençoam, deixe seu like, seu comentário, compartilhe conhecimento, porque conhecimento também é cura, tá bom? Muito obrigada aí pelo seu carinho, que Deus te abençoe na tarde desse sábado e até o próximo vídeo.